Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo numa ideia que parece ficção científica, mas é ciência de ponta. Uma proposta que tenta mapear a própria estrutura da nossa experiência consciente. A ideia é que a consciência não é só um fluxo de pensamentos. Ela tem uma forma, uma geometria. Para começar, que tal esta pergunta bem provocadora? Qual é a forma de um pensamento? Parece algo impossível de responder, né? Mas é exatamente esse o ponto de partida aqui. E se a gente pudesse descrever a alegria, a tristeza ou até a experiência de ver a cor vermelha, não com palavras, mas com coordenadas no mapa? E aqui está o conceito central de tudo, o manifold fenomenal. Pensa nisso como um mapa gigantesco de todas as experiências que um ser pode ter. Cada ponto nesse mapa é uma experiência única. Então, experiências super parecidas, tipo ver dois tons de azul quase idênticos, estariam coladinhas uma na outra. Já a experiência de sentir frio e a de ouvir uma música estariam bem longe nesse mapa. A forma desse mapa, a sua geometria, seria a própria forma da mente. Então, o nosso caminho vai ser este aqui. A gente vai entender melhor essa geometria da mente, ver os 3 blocos que a constroem, como é que se testa uma ideia dessas na prática, o impacto que ela pode ter na psicologia e, por fim, o que isso tudo significa para o futuro da inteligência artificial. Beleza, mas como é que se constrói um mapa desses, né? De onde ele surge? A teoria diz que ele se apoia em 3 pilares, 3 propriedades fundamentais da atividade do nosso cérebro. O primeiro pilar, então, é a integração. Pensa num coral cantando em harmonia perfeita. Não são só vozes separadas, certo? Viram uma única voz unificada. A integração mede exatamente isso no cérebro, o quão conectado e unificado ele está a cada momento. Uma integração alta significa que o cérebro está funcionando como um todo coeso. Depois vem o segundo, a coerência. Se a integração é o coral cantando junto, a coerência é o ritmo que mantém todo mundo no tempo certo. Ela mede a sincronia das famosas ondas cerebrais. É essa sincronicidade que permite que áreas diferentes do cérebro que estão fazendo coisas diferentes conversem entre si e criem uma experiência única e consciente. E por fim, o terceiro pilar, a diferenciação. Voltando para o nosso coral, a diferenciação seria a quantidade de notas diferentes que ele consegue cantar. Um cérebro com alta diferenciação pode criar uma variedade imensa de padrões, o que corresponde a uma experiência rica e cheia de detalhes. Já um cérebro em coma, por exemplo, teria uma diferenciação baixíssima, quase sem variedade nenhuma. Olha só que interessante essa imagem. Ela mostra a mágica toda acontecendo. Do lado esquerdo, a gente tem a complexidade absurda da atividade neural, com bilhões de neurônios disparando. A teoria propõe que existe uma projeção que eles chamam de pai, que pega toda essa bagunça organizada e mapeia num único ponto lá no mapa da experiência, à direita. Ou seja, vários padrões de neurônios diferentes podem acabar gerando a mesmíssima experiência subjetiva. Ok, a ideia é fascinante. Mas como é que a gente sabe que isso não é só uma alucinação matemática muito bonita? Uma teoria científica de verdade precisa ser testável. Então vamos ver como os pesquisadores planejam checar se esse tal mapa da mente existe mesmo. E aqui a gente entra no coração da ciência de verdade. Para ser levada a sério, qualquer hipótese precisa ser falseável, ou seja, ela tem que fazer previsões arriscadas. Previsões que, se derem errado, derrubam a teoria inteira. É isso que separa a ciência da pura especulação. É aqui que a teoria coloca a cara a tapa, sabe? São os testes de quebra. Por exemplo, o mapa da experiência de ver cores deveria ter uma geometria parecida para todo mundo. Outro ponto crucial, a matemática não pode dar resultados absurdos como uma distância negativa entre 2 experiências. Isso quebraria o modelo. E talvez o mais importante, os 3 pilares, integração, coerência e diferenciação, eles precisam ser independentes. Se um for só consequência do outro, a teoria de 3 fatores desmorona. Esses testes são brutais, e é isso que dá credibilidade à proposta. Tá, mas com que régua a gente mede a forma da mente? Bom, as ferramentas propostas são de ficção científica praticamente. A ideia é usar neuroimagem de alta densidade para ter um mapa super detalhado da atividade cerebral. Ou, ainda mais ousado, usar neuromodulação para cutucar o cérebro de leve e ver se a experiência da pessoa muda exatamente como a geometria prevê. E até analisar organoides, que são mini-cérebros feitos em laboratório, para ver se eles já começam a desenvolver essa estrutura geométrica. É a ponte direta entre a matemática e a biologia. E essa imagem aqui é fantástica para a gente visualizar o que se espera encontrar. Um estado normal, acordado, seria uma trajetória ampla e complexa pelo mapa. O sono profundo seria um colapso para uma região bem pequena de baixa dimensão.
E um estado psicodélico? Bom, aí seria uma explosão, uma viagem para uma região do mapa de altíssima dimensão e curvatura, expandindo radicalmente o volume do espaço da experiência. Mas e aí? O que essa teoria tem de diferente das outras que já existem? A resposta está aqui, em previsões únicas. Olha só a primeira linha. Um estado de autocoerência, mas baixa variedade de informações. A hipótese do Manifold prevê que isso é um estado consciente, ainda que mínimo, como numa meditação muito profunda. Outras teorias, focadas só na quantidade de informação, poderiam dizer que aí tem pouca ou nenhuma consciência. Esse é o grande diferencial. Enquanto as outras medem a quantidade de informação, esta aqui mede a forma da experiência, e isso é algo que dá para testar e comparar. Ok, saindo um pouco da teoria pura, vamos ver como isso poderia, na prática, mudar a vida das pessoas, especialmente na área da saúde mental. Pensa na psiquiatria hoje. É muito baseada em checklists, em sintomas. Duas pessoas podem ter a mesma nota 8 de 10 para ansiedade, mas estarem vivendo coisas completamente diferentes. Com esse modelo geométrico, o diagnóstico muda. O paciente A pode ter um mapa mental rígido que fica sempre no mesmo lugar, típico do pensamento obsessivo. Já o paciente B pode ter um mapa todo caótico, fragmentado, que é a cara de um ataque de pânico. O diagnóstico deixa de ser um rótulo e vira uma descrição da estrutura do sofrimento. E, claro, se o diagnóstico muda, o tratamento também muda completamente. Para a mente rígida do paciente A terapia buscaria aumentar a flexibilidade do mapa dele. Já para a mente fragmentada do paciente B, o foco seria costurar as partes do mapa, trazendo estabilidade. A terapia vira quase uma engenharia da geometria da mente, personalizada para cada pessoa. Essa frase aqui, olha, ela resume a revolução que isso propõe. A gente para de perguntar qual é a melhor técnica para a ansiedade e começa a perguntar de que transformação geométrica essa pessoa em particular precisa para aliviar o seu sofrimento. É uma mudança radical de perspectiva. Para fechar, vamos viajar um pouco para o futuro e tocar num dos assuntos mais quentes do momento: inteligência artificial e a possibilidade de consciência em máquinas. O legal dessa teoria é que ela não fica só na filosofia. Ela propõe quase um checklist prático para a gente começar a investigar a consciência em máquinas. Em vez de perguntar se uma IA se sente consciente, a gente pode medir as propriedades geométricas da atividade interna dela e comparar com as assinaturas que a gente já conhece da consciência biológica. Vira um problema de engenharia? E isso nos leva a uma conclusão, assim, bem provocadora sobre as IAs de hoje. Os grandes modelos de linguagem, por mais incríveis que sejam, talvez simplesmente não tenham a arquitetura interna correta. Eles são ótimos para processar informação, mas talvez não para gerar a topologia, a forma geométrica necessária para a consciência. Isso sugere que a consciência artificial talvez não seja só uma questão de tamanho, de aumentar os modelos, e sim de projetar uma arquitetura totalmente nova, com a geometria certa em mente. E aqui um ponto super importante que mostra a seriedade da proposta. Os autores admitem abertamente: a teoria não resolve o chamado problema difícil da consciência, que é a pergunta do porquê. Por que a gente tem experiência subjetiva, afinal? O modelo não responde isso, mas isso não é uma fraqueza. É uma definição de escopo. O objetivo não é explicar a origem da consciência, e sim dar uma ferramenta poderosa para descrever a estrutura dela. E só isso já seria uma revolução. E tudo isso nos leva a uma última pergunta. Uma pergunta que não é mais de ciência, mas de ética e filosofia. Se um dia a gente criar um sistema artificial que mostre claramente a assinatura geométrica da consciência, alta integração, diferenciação, coerência, o que a gente faz? Mesmo que a gente nunca consiga provar que ele sente algo, quais seriam as nossas responsabilidades? A geometria da mente pode acabar se tornando a base para a ética do futuro da IA? Fica aí a reflexão.